Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao Pré-Veste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, tenho 31 anos de idade, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça bege e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Então vamos para a aula de hoje. Meus queridos, o tema da nossa aula será termos da oração, funções sintáticas, morfologia, classes de palavras e adjetivo. Queridos, é muito importante lembrar que quando nós falamos de gramática, nós temos dois grandes blocos de assuntos que são considerados os assuntos mais importantes da gramática. São eles a morfologia e a sintaxe. A morfologia se preocupa em estudar a palavra isolada. Ela tem duas funções, na verdade: estudar a estrutura da palavra e classificar essa palavra dentro daquelas 10 classes gramaticais que nós conhecemos: o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, o verbo, advérbio, preposição, conjunção e a interjeição. A sintaxe, por sua vez, ela está preocupada em estudar as funções sintáticas dessas palavras dentro de um enunciado. Então, veja bem, como é que funciona a relação morfossintática, ou seja, o estudo da morfologia e da sintaxe juntos. O substantivo, por exemplo, que é uma classe de palavras dentro da morfologia, ele pode exercer diversas funções sintáticas dentro da sintaxe. Ele pode ser, por exemplo, o núcleo do sujeito, ele pode ser o objeto direto ou objeto indireto de um verbo. O adjetivo, por exemplo, ele pode exercer a função de predicativo do sujeito. Você sabe que o adjetivo é aquele que dá uma característica, que caracteriza um ser, e dentro da sintaxe ele pode exercer a função de predicativo do sujeito, além de adjunto, adnominal e outras funções sintáticas. Então, é muito importante que você esteja ligado nessas classes de palavras e que você também conheça os termos da oração, que é como a sintaxe chama essas funções sintáticas das palavras, que são divididas em 3 grupos também. O grupo dos termos essenciais, que são o sujeito e o predicado; o grupo dos termos integrantes, que são os complementos nominais, verbais e o aposto; e o agente da passiva; e os termos acessórios, que são adjunto adnominal, adjunto adverbial. Tudo certo? Então vamos para as questões e ver se nós conseguimos aplicar esses conceitos que nós acabamos de estudar. A questão 1 diz o seguinte: leia o texto de João Vicente Ganzaroli de Oliveira para responder à questão. Vamos ao texto. No sentido amplo, a arte é uma atividade produtora responsável pela criação de seres que, sem a intervenção humana, não existiriam. Entendendo dessa forma, são frutos da arte tanto um moteto de palestrina quanto um automóvel, uma ferramenta pré-histórica e um computador. Como a arte, também a natureza é geradora. Nela temos 2 fontes de existência das criaturas. Ambas insurgem-se contra o nada. Como diz Etienne Gilson, a missão do artista é enriquecer o mundo com novos seres. O artista sente um impulso irresistível de violentar o nada. Vamos ao que o enunciado está pedindo. Olha aí, pessoal, como é que se caracterizam as questões da UEA. O lado bom é que ela facilita a sua vida enquanto vestibulando. Ela dá a definição do termo ou da função sintática. Olha o que ela diz aí. O predicativo do sujeito é o termo que qualifica ou caracteriza o sujeito da oração. O termo sublinhado exerce a função de predicativo do sujeito e. Então, olha só, deixa eu deixar grifada aqui a definição desse predicativo do sujeito, que é qualificar ou caracterizar o sujeito da oração. Meus queridos, predicativo do sujeito é aquele elemento que caracteriza, que dá um estado, uma característica do sujeito. Geralmente, a classe de palavras lá dentro da morfologia que exerce a função de predicativo do sujeito é quem, pessoal? É o adjetivo, porque é ele que tem essa função de dar uma característica para algum ser. Vamos ver se nós já conseguimos encontrar a nossa resposta. A letra A diz o seguinte: nela temos 2 fontes de existência de criaturas. A partir de 2 fontes, tudo grifado até o final. Pessoal, nós percebemos que aqui nós temos um objeto do verbo ter. Quem tem alguma coisa. Então eu não tenho nenhum elemento caracterizando o sujeito dessa oração. A letra A não pode ser a nossa resposta. A arte é uma atividade produtora. Peraí, ó, a arte está grifado na letra B. E a arte é o sujeito da oração.
Então, esse elemento não pode ser o predicativo do sujeito, né? Porque o predicativo do sujeito dá uma característica para o sujeito. A letra C diz o seguinte: ambas insurgem-se contra o nada. A gente tem ali uma preposição contra, iniciando o objeto indireto, também não temos aí um predicativo do sujeito. Agora observem as outras alternativas. O artista sente um impulso irresistível de violentar o nada. Olha só, nessa alternativa, nós temos aqui um elemento que funciona como caracterizador, certo? É um adjetivo. Mas só que para eu ter um predicativo do sujeito, eu preciso ter a seguinte estrutura. Eu preciso ter um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Ele aparece dentro do predicado nominal, que é como a gente chama esse tipo de predicado. E não é o caso da oração da letra D, a gente não tem o verbo de ligação, só pode ser a letra E. Vamos confirmar se é ela de fato a resposta. São frutos da arte tanto um moteto de Palestrina quanto um automóvel. Se você jogar essa oração para a ordem direta, ela fica assim, ó. Tanto o moteto de Palestrina quanto o automóvel são frutos da arte. Olha só, pessoal, está aqui o verbo de ligação e está aqui o elemento caracterizador. Portanto, isso daqui que está dando uma característica para o sujeito, que é este elemento aqui, vamos deixar claro que isso aqui é o sujeito. Se ele está classificando o sujeito, ele só pode exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Memorizou essa regra? Predicativo do sujeito, sempre acompanhado, com ou quase sempre, com o verbo de ligação. Essa é a nossa resposta. Portanto, letra E. Vamos à próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: a melhor forma de saber o que significa é ir direto ao assunto. O termo sublinhado é um verbo, aí as alternativas dizem assim, letra A, de ligação, é um verbo transitivo direto, indireto, letra B. Letra C, é um verbo transitivo indireto apenas, e a letra D é um verbo transitivo direto apenas, e a letra E é um verbo intransitivo. Meus queridos, você sabe o que é um verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele tipo de verbo que não necessita de uma preposição. Transitivo direto não precisa de uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Por exemplo, quando eu digo eu quero café, entre o verbo quero e a palavra café, que é o complemento desse verbo, eu não tenho nenhuma preposição. Agora, se eu disser eu necessito de café, entre o verbo necessito e a palavra café, eu tenho uma preposição, portanto, eu tenho um verbo transitivo indireto. Ok? O que seriam verbos intransitivos? Verbos intransitivos são aqueles verbos que não necessitam de complemento. Nem com preposição, nem sem preposição. Eles sozinhos têm sentido completo. Como, por exemplo, o verbo morrer, nascer, são todos verbos intransitivos. E por último, o verbo de ligação, que diz a letra A, é aquele verbo que, na verdade, ele não exprime uma ação, como a maioria dos verbos. São verbos que, na maioria das vezes, eles indicam um estado, uma característica, e geralmente ligam um predicativo do sujeito, como nós vimos na questão anterior, ok? Quais são esses verbos que geralmente funcionam como verbos de ligação? Verbo andar, continuar, ser, estar, parecer, permanecer, são verbos que geralmente funcionam como verbos de ligação. Então, meu querido, voltando aí para a questão, a melhor forma de saber o que significa é ir direto ao assunto. Você já percebeu que esse verbo ir não está funcionando como verbo de ligação. Quem vai a algum lugar. Se ele precisa da preposição a, significa que ele é transitivo indireto apenas, portanto, a resposta correta só pode ser a letra C. Certo? Vamos para a nossa próxima questão. Então vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte: leia a letra da canção Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, para responder a questão. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Eu sei que enquanto eu estava lendo, você estava cantando mentalmente aí, porque essa música é conhecidíssima da nossa bossa nova. Eu não vou cantar, porque como cantora eu sou uma excelente professora. Vamos lá para o enunciado da questão, o que ele diz aí? O predicativo do sujeito, e você já sabe o que é predicativo do sujeito, né? O que é o predicativo do sujeito? Aquele elemento que dá uma característica para o sujeito. Atribui uma característica ao sujeito de uma oração. A alternativa que traz destacado um predicativo do sujeito é, olha o que diz a letra A, moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Do sol de Ipanema funciona como predicativo do sujeito? A gente está vendo que não funciona como predicativo do sujeito. Na verdade, está funcionando como complemento nominal do adjetivo dourado. Então, não pode ser a nossa resposta. Letra B. No doce balanço a caminho do mar. Não dá uma ideia de lugar, né, de como ela estava se deslocando, então não é predicativo do sujeito, isso é uma locução adverbial. O seu balançado é mais que um poema. Opa, olha para a letra C, pessoal. Nós temos aqui aquela estrutura que já é familiar para a gente, o verbo de ligação, e a gente tem aqui um elemento que aparece depois do sujeito e está dando uma característica para o nosso sujeito. Só pode ser a letra C, a nossa resposta. Vamos eliminar as outras para não ficarmos com dúvida. O mundo inteiro se enche de graça. Nesse caso, de graça está completando o sentido do verbo encher, né? Letra E. E fica mais lindo por causa do amor. Está dando aí um complemento nominal do lindo, né? Do adjetivo lindo, portanto, também não é um predicativo do sujeito. Então, letra C, a nossa resposta correta. Vamos para mais uma questão? Então, vamos para a questão de número 4, da UEA Macro, aí adaptada também. Não são apenas os órgãos públicos responsáveis pela proteção do meio ambiente. Nossa obrigação como cidadãos é de também ajudar na sua preservação. Você observa que a parte final desse trecho está grifada, ajudar na sua preservação. Aí olha o que diz o nosso enunciado. Preservando-se a coesão e a coerência textuais da frase acima e atendendo à norma padrão da língua portuguesa, o trecho destacado pode ser substituído por... Pessoal, é muito importante que além de você conhecer as funções sintáticas, as classes de palavras, quando você for fazer o uso dessas expressões, dessas palavras, você também mantenha a coerência e a coesão textuais. Ou seja, que o teu texto faça sentido de acordo com as palavras selecionadas. Vamos observar aqui nas alternativas qual é a expressão que poderia substituir essa expressão que está grifada, ajudar na sua preservação. Então, bora lá. Responsáveis pela proteção do meio ambiente, nossa obrigação como cidadãos é de também ajudar na sua preservação. Então, não é uma responsabilidade apenas dos órgãos públicos. A letra A diz o seguinte, colaborar com eles para preservar-lhe. Pessoal, esse lhe dá uma ideia de que a gente vai preservar os órgãos de proteção. Não faz sentido com a mensagem do trecho. Ajudar eles para lhes preservar, aqui também tem o mesmo sentido, preservar os órgãos, né? E essa construção aqui, gramaticalmente, ela também está incorreta. Auxiliar eles, né? Pronomes pessoais do caso reto não podem funcionar como objetos, então estaria errado de qualquer forma. E a letra C? Prestar-lhes auxílio para preservá-los. Olha como ficou legal essa construção. Esse lhes está se referindo aos órgãos de preservação, aos órgãos públicos, e preservá-lo, pronome oblíquo aqui, está se referindo ao meio ambiente, é a única frase que está coerente com as ideias do trecho. A letra D, cooperar com eles para os preservar também não faz sentido, seria preservar os órgãos públicos. E a letra E, oferecê-los assistências para o preservar também seria preservar os órgãos públicos, não faria sentido com a mensagem. Portanto, letra C. Então, meus queridos, na aula de hoje, nós estudamos as funções sintáticas, os termos da oração, a morfologia, estudamos também uma classe de palavras importantíssima, o adjetivo e também o predicativo do sujeito. Esses são assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. Então, continue acompanhando nossas aulas e siga o Preveste em todas as redes sociais para continuar ligado aí nesses assuntos importantes para o nosso vestibular. Eu vejo você na nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.